o emprego dos pretéritos. Assim como cada modo tem sua função, também cada tempo tem sua empregabilidade. Os pretéritos são os tempos mais amplos, talvez por isso sejam também os mais difíceis de se usar. Quando se pode usar, então, cada um dos pretéritos, seja no modo indicativo ou no subjuntivo? Vamos começar pelo modo indicativo, o pretérito imperfeito. Há várias possibilidades de uso do imperfeito. Primeiro, exprime um fato passado, mas não concluído, um fato que se prolongou. Qual é o termo que preenche a frase? A moça tomou uma atitude que sua mãe, que contrariava sua mãe. Observe que o fato passado está em tomar uma atitude. E contrariar é o fato que se prolongou, ou seja, é isso que contrariava sua mãe. Num segundo momento, o pretérito imperfeito revela um fato habitual ou durativo. Maria, qual é o verbo que se encaixa aqui? Gostava de bailes. O fato de gostar de bailes é habitual e durativo. Com o pretérito imperfeito, podemos exprimir também um desejo, um pedido. Ele queria ter a metade da idade dele. O próprio verbo querer já indica desejo. O pedido seria ter a metade da idade dele. E o pretérito perfeito? Primeiro, ele indica uma ação realizada, concluída. Por isso, comprei a casa. O pretérito perfeito talvez seja o tempo mais simples de ser usado, porque ele apenas mostra a ação realizada, concluída. É um passado e pronto. Já o pretérito perfeito composto revela um fato passado, repetido, ou que se prolonga até o presente. Por exemplo, tenho-lhe achado triste. A tristeza vem do passado e o fato de ter achado triste está no presente. Ou melhor, é constatado no presente. E o pretérito mais que perfeito? Primeiro, ele revela um fato passado, antes de outro também passado. Veja, é um fato passado, antes de outro também no passado. Um verbo no passado que temos na frase Paranhos seguia as mesmas ruas que anos antes, voltando ao sul, sozinho e condenado. O primeiro seria seguia. E o segundo, pisara, sozinho e condenado. O verbo seguir está no passado. E pisar é anterior a seguir. Por isso, também está no passado. O pretérito mais que perfeito substitui o futuro do pretérito na linguagem literária. Realmente, na literatura, esse tipo de conjugação aparece muito. Por exemplo, em Camilo Castelo Branco. Ninguém devera casar sem muito ler. Devera ao invés de deveria. Outro exemplo. Na norma culta é usado para substituir o pretérito imperfeito do subjuntivo.
o pretérito mais que perfeito, então tem mais essa função. Por exemplo, levantou-me ao ar como se fora uma pluma. Normalmente, usa-se levantou-me ao ar como se fosse uma pluma. O pretérito mais que perfeito manifesta também desejo em frases optativas. Por exemplo, quisera eu ter essa fortuna. Observe que por trás dessa frase está um sentido que trata do desejo. O desejo de alguém. Ainda, no modo indicativo, temos o futuro do pretérito. Primeiro, ele expressa um fato futuro condicionado a outro. Por exemplo, eu viajaria se a passagem não estivesse tão cara. O fato futuro é viajaria e ele está condicionado a outro que se trata de estivesse. O futuro do pretérito expressa também um fato futuro que se situa no passado. Exemplo, ele decidiu que lutaria para conquistar o emprego. Em função de um passado que você encontra no verbo decidir, lutar, remete a esse futuro, o fato de querer conquistar o emprego. O futuro do pretérito usa-se para substituir o presente em textos polidos. O que quer dizer isso? Textos rebuscados. Por isso, no exemplo, adoraria conhecer o príncipe. Ele exprime também dúvida e incerteza. Por isso, seria real o que aconteceu na fazenda? É uma dúvida, algo incerto. Chegamos no modo subjuntivo. Temos o pretérito imperfeito. No primeiro momento, usa-se o pretérito imperfeito do subjuntivo em frases optativas e imprecativas. Por exemplo, se pudesse retirar-me dali. O pretérito imperfeito do subjuntivo pode ser usado também em orações adverbiais, condicionais, causais, entre outras. Um exemplo, se soubesse, não diria. Ou usa-se na formação das orações substantivas e adjetivas. Por exemplo, os policiais pediram que as pessoas não se aproximassem. No item B, qual é a oração adverbial condicional? Trata-se de se soubesse. Já na letra C, a oração substantiva ou adjetiva é que as pessoas não se aproximassem. Trata-se, na verdade, de uma substantiva. Na sequência, o pretérito imperfeito exprime uma condição, uma forma para conseguir determinado fim. Exemplo, se esse era seu desejo, lutasse com mais força de vontade. Pode também exprimir um fato irreal. Outro exemplo, aparecesse o imperador à frente dos amotinados e num segundo tudo acabaria. Na frase da letra D, lutar seria a condição para que se conseguisse chegar a realizar o desejo. Na letra E, o fato irreal é introduzido pelo verbo aparecer.
E o pretérito perfeito do subjuntivo? Primeiro, ele exprime um fato passado, real ou incerto. Por exemplo, talvez ele tenha saído por outra porta. É claro, o verbo tenha saído dá a ideia de passado. Porém, o fato irreal e incerto pode ser expresso também por outros elementos no contexto frasal, como é o caso de talvez. E por último, então, o pretérito mais que perfeito. Esse exprime um fato irreal anterior a outro, também irreal. Exemplo: pensei que tivesses ido ao cinema. Qual é o fato irreal? Isso acontece quando a pessoa pensa que alguém foi ao cinema. Nesse caso, no fato de pensar, tem-se o fato anterior. E em tivesses ido, que é o outro que também é irreal. É claro, enquanto um não acontece, o outro não pode acontecer. Ao analisar cada uma das frases citadas, podemos perceber que o passado, no modo indicativo, indica certeza. Já no modo subjuntivo, ele indica dúvida. Não deixa, no entanto, de referir-se ao passado. Compreender os tempos verbais exige que se pense no sentido da frase, ou melhor, no contexto em que aquele verbo está inserido. Isso ajuda muito na hora de compreender os tempos verbais.